mercado de velas aromáticas segue uma tendência de crescimento no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia do potencial desse setor, a estimativa é que até o ano 2032 as vendas superem a marca dos 5,4 bilhões de dólares. Nada mal para um empreendimento que pode ser feito dentro de casa. Exemplo disso é o design de produto Johnny Igor, que deixou a carteira assinada de lado e decidiu abrir o negócio dos sonhos, a Archama Velas Aromáticas. Vamos ver como foi essa transformação? Meu nome é Johnny, eu tenho 23 anos e eu sou designer. Trabalhar em casa para mim é muito bom, porque eu consigo ter a minha agenda com um horário um pouco mais flexível. A minha produção ela não é tão escalada em horários, eu consigo me organizar melhor. Eu não tenho um horário fixo demandado por outra pessoa, então isso me ajuda muito. Eu criei o nome Archama a partir de dois quesitos, né? Eu queria um nome que fosse em português e que fizesse semelhança às velas, né? E o ar, ele contribui com a produção do fogo e também com a exalação do aroma, né? E foi isso. Eu queria um nome também que tivesse uma fonética e um nome que também não tivesse em uso nas redes sociais. Então, eram pontos muito importantes para mim. Um nome que, por exemplo, não tivesse um ponto, sabe? Porque a gente sabe que isso quebra muito quando você vai pesquisar um nome na internet ou quando o nome vai ficar na sua cabeça, entendeu? Eu acho que tinha que ser um nome que fosse forte e que desse a entender que seria um produto que fosse ligado a fogo e ar, sabe? Coisas da natureza que são ligadas a velas. A Archama ela representa para mim a falta de medo que a gente conquista depois de iniciar o próprio negócio, porque sair do mercado de trabalho é muito difícil, claro, e a gente começa com medo dentro do negócio, porque a gente não acredita no potencial, mas depois que a gente começa, a gente dá o primeiro passo, a gente consegue e a gente vê que sim, é possível. Então a Archama ela tem muita essa representatividade para mim de que a gente consegue empreender e conseguir uma vida melhor. Sempre tive vontade de empreender desde quando eu comecei o técnico em administração lá por volta de 2017. Então eu aprendi que tenho sim essa possibilidade na vida de não seguir somente como CLT ou outros tipos de trabalhos. Empreender para mim sempre foi um sonho porque eu gosto mesmo dessa disponibilidade de horários, de gerir meu próprio negócio e ter uma flexibilidade maior na vida mesmo. A ideia da Archama surgiu com a vontade de empreender, primeiramente, mas depois de muita pesquisa e visando o mercado, sabe, de negócios que poderiam crescer e sendo um diferencial, é claro, dentro da onde eu poderia inserir o meu negócio, eu descobri que as velas aromáticas, elas eram produtos em crescimento e um produto diferenciado. Então, a partir daí, eu comecei a gerir a ideia na minha cabeça. Criei o protótipo no computador de como seriam as embalagens, de como seria a identidade visual. Coloquei em prática umas velas mesmo eu fiz para teste e depois eu comecei a vender e vi que dava certo. As primeiras vendas foram boas, eu fui bem recebido pelo público, graças a Deus. É claro que primeiramente foram os meus amigos e os meus familiares, mas a partir daí, a partir do networking que eu comecei a ter com as pessoas que eles conheciam, o público foi gostando e eu comecei a ter um público bem legal. O diferencial das nossas velas, além do aroma e da qualidade no serviço, é também a afinidade que a gente busca ter com o cliente. A gente busca ter uma boa comunicação com eles, uma boa familiarização, para que a gente crie todo um ambiente familiar dentro da marca, fazendo com que o produto e o cliente volte a buscar a nossa marca no futuro. Eu quis empreender com as velas aromáticas na Archama porque o empreender para mim, eu sempre tive vontade de começar meu negócio, mas não um negócio em que eu só colocaria a minha mão, por exemplo, no processo de venda. Eu queria desde o processo de pesquisa até o processo de produção e até o processo de entrega ao cliente. Então, com as velas aromáticas na Archama, eu posso fazer isso. Eu posso produzir, eu posso colocar no frasco, eu posso embalar e eu posso entregar ao cliente. Porque eu gosto de todo esse processo de contato que eu tenho com o cliente dentro da marca. Eu consegui recursos financeiros para começar a Archama depois que eu fui demitido em 2022.
Aí eu peguei uma porcentagem e junto comigo a minha tia, ela também tinha essa vontade de investir em alguma coisa. Então ela pegou esse meu sonho de começar a empreender na Archama e deu uma outra porcentagem. E assim a gente começou junto essa empresa. As redes sociais nesse processo foi um ponto-chave porque a Archama ela é uma empresa online, né? Então a gente tem total foco aí nas redes sociais. E desde o primeiro momento, o primeiro contato com o cliente foi nas redes sociais. A gente alcança mais clientes nas redes sociais com a Archama a partir de um calendário que a gente cria diariamente para posts, stories e reels e contato online fora do Instagram, né? A partir do WhatsApp Business, Facebook. Então a gente sempre pensa nesse passo de cronograma para que a gente não perca esse processo e não perca o engajamento e criar uma organicidade mesmo. A Archama é um e-commerce, então a gente atende os nossos clientes 24 horas por dia. Isso gera, em média, 50 visitas online, né, no nosso site e que acaba gerando umas 15 vendas por dia. Essa é a média da nossa venda online e dentro do nosso site, né, porque a gente também tem vendas fora o nosso site, que seriam as pessoas que entram em contato pelo WhatsApp e pelo Instagram. Eu resolvi seguir nesse ramo de decoração junto às velas porque design e design de interiores é uma coisa que eu sempre gostei desse envolvimento de ambientes e as velas elas fazem parte de um aconchego que traz o ambiente que me interessa muito a estética, todo esse processo de criação e de envolvimento com o cliente dentro de um ambiente de aconchego é uma coisa que encanta muito e a gente tenta passar muito isso dentro da marca, sabe? Olha onde a gente coloca o nosso produto, o quão ele faz bem para você, o quão ele faz bem para o ambiente, o quanto ele agrega e isso encanta muito a gente e a mim. Hoje o mercado de velas, acredito que ele está um pouco estagnado por conta da falta de incentivo das pessoas saberem como que são feitas, como que são as velas aromáticas, porque esse novo método de velas aromáticas não tradicionais, daquelas velas de palitinho, sabe, bastão, as pessoas não conhecem tanto as velas envasadas, as pessoas não conhecem as velas aromáticas, elas acham que vela é só para iluminar e não para criar toda essa questão de aconchego, essa questão de memória afetiva. Então, a gente acredita que não é um momento bom ainda, mas a gente ainda vai conseguir fazer com que o mercado mude com a Archama, porque a gente acredita que ela é um produto em ascensão. Com o marketing a gente consegue colocar na cabeça do público mesmo que as velas elas não são mais assim. Elas não são só mais para quando acaba a luz. Elas são para fazer um momento acontecer, entende? Elas são para fazer uma memória acontecer, elas são para fazer você se sentir bem, um ambiente ficar melhor. E a gente coloca isso dentro de campanhas, a gente coloca isso dentro de entregas de produtos, a gente coloca isso no boca a boca mesmo quando a gente conversa, quando a gente fala do que é a Archama e qual é a diferença que ela faz na vida do cliente, entende? Empreender em datas comemorativas é muito empolgante porque a gente acredita que o engajamento ele é sempre melhor. A gente busca mais questões estéticas para aplicar dentro do negócio, então a gente sempre muda o contexto estético para fazer caber, né, dentro da data e para a questão de financeira é sempre melhor, né, porque um pico ele acaba levando de consumo do cliente. A Archama é um bom presente para se dar em datas comemorativas por esse quesito de memória afetiva, né? Por exemplo, nossa, eu vi você e lembro desse cheiro. Eu gosto desse cheiro, por isso eu lembro de você. Então, você presentear com aroma, não só com objeto, remete muito à lembrança e ao aconchego de memórias afetivas. O tipo de vela mais vendida na Archama é a vidrinho, que é um frasco pequeno, em média 25 gramas, sem tampa, e capim-limão. Capim-limão é um dos aromas que mais sai na loja. Eu acho que as pessoas costumam gostar mais de aromas cítricos e frascos mais delicados. Por isso que na Archama esses são os produtos e aromas que mais saem. A gente tem cerca de 5 ou 6 produtos diferenciados, que são capim-limão, tutti-frutti, lavanda, alfazema, que são super procurados, alecrim. Os produtos mais doces eles são mais
focados dentro das datas comemorativas de afeto, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, porque são aromas mais doces mesmo. E os cítricos são os que diariamente mais são buscados. A gente tem vela desde de 15 gramas até 60 e 300 gramas mais ou menos. E os preços variam bastante, mas é super acessível porque a gente começa assim de R$15 e o preço dos kits também são super em conta. A duração da vela depende muito do frasco, por conta do diâmetro e do pavio, mas a nossa menor vela, ela dura mais ou menos 45 minutos e a maior dura, assim, em média, 4 dias. A melhor época para velas, inverno, é uma ótima época para velas, porque a chama ela acaba remetendo ao aquecimento, né? Então os clientes acabam comprando mais. E no final do ano também é uma ótima época assim, para vender velas, porque tem toda essa questão de datas comemorativas em família, então a vela ela traz a questão de aconchego, de juntar todo mundo para ficar bem feliz. A gente tem em média 4 kits, e são kits a partir de 2 unidades, né? Então são velas com 30 gramas, 60 gramas e 100 gramas cada kit. A gente também tem um kit de 3 velas por 15 gramas cada, e eles são bem aceitos pelo público até. Eles são diferenciados em datas comemorativas, então a gente não mostra para o público eles diariamente. Assim a gente faz com que ele seja um produto mais desejado pelo público em datas comemorativas, fazendo com que a gente consiga vender mais. Eu faço a mistura das 2 essências aqui dentro e eu coloco as 2 essências dentro da cera. Quando eu coloco a essência dentro da cera, é normal que ela baixe a temperatura e solidifique só onde a essência entrou em contato. Por isso que agora eu mexo um pouco e coloco aqui dentro aqui em cima do fogão para aquecer um pouco mais, para que fique uma mistura muito mais homogênea. Na minha grande empresa trabalha só eu trabalho dentro do setor de marketing, eu trabalho no design, eu trabalho na produção, eu trabalho na entrega e no desenvolvimento de novos produtos, de pesquisa de tendência, de buscar aromas, de buscar embalagem. Todo esse processo de começo ao fim sou eu quem faço. As velas demoram em média para ser produzidas, por exemplo, se eu faço dividido uma por tempo, demora 10 minutos para fazer uma. Mas se for fazer em grande escala, assim, em 1 hora eu consigo fazer umas 10, 20. Tem toda uma questão de secagem, né? Tem que esperar secar, tem que esperar a cera chegar no ponto certo para você aplicar a essência, porque senão você acaba queimando a essência e esse processo todo costuma demorar quando você aumenta a escala. Para mim, gerir um negócio como esse, o maior desafio é a gestão de vendas, é também fazer, na verdade, todo o processo, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente acaba fazendo parte de tudo, então o nosso dia acaba sendo corrido, sim, e isso acaba dificultando. Eu consegui construir minha marca aqui na região a partir do boca a boca, né? A gente entrega ali, a gente entrega aqui, a chama ela começa a ficar conhecida dentro dos clientes aqui do bairro e cada um começa a falar entre si. Tem a intercomunicação também, né, dentro das redes sociais, mas esse contato físico que eu acabo tendo com os clientes na hora da entrega, aí eu vou entregar com uma pessoa, aí essa pessoa já está com outra pessoa do lado, aí eu já apresento esse produto para a pessoa e assim a gente vai criando uma comunidade muito legal e crescendo bastante dentro do bairro da comunidade. O que eu faço dentro da Archama, eu começo logo cedo no processo de produção, né? Então eu já separo os materiais e, por exemplo, tá faltando X quantidade de velas a serem feitas, aí eu já começo por essa quantidade para acrescentar no estoque. Aí depois disso que eu já terminei da produção, eu vou pro processo de fotografia, de implementação de rede social, aí eu crio stories, eu faço reels, eu faço campanha no Instagram, faço publicação no WhatsApp de lista de mensagens.
A partir daí da comunicação de entrega de conteúdo nas redes sociais, eu vou para a entrega, que é um pouco mais à tarde. Quando a entrega é dentro da região, sou eu mesmo quem faço, eu vou e levo na casa do cliente, eu converso, aí eu já aproveito e pergunto qual é o aroma que ele mais gostou, porque assim a gente começa a ter uma familiaridade melhor com o cliente, né? E quando o cliente ele é fora de São Paulo, assim, aí eu tenho que sair um pouco mais para longe, levar para os correios e fazer essa entrega mesmo física. Bom, agora eu vou fazer meu processo de produção aqui. Eu começo com a cera, eu coloco uma porcentagem aqui estimada e vou medindo só para mim ter uma base mesmo. Coloco para esquentar. Nisso eu já vou controlando a temperatura com o termômetro. E separando qual essência eu vou usar na vela. Leva em média uns 5 minutos. É porque depende da quantidade de cera que você coloca dentro do recipiente, né? Se você colocar uma quantidade menor, obviamente ela vai derreter um pouco mais rápido. E se você colocar uma quantidade maior, aí vai aumentando o número de tempo que vai demorar para ela ser derretida. Mas essa daqui eu acho que daqui a pouco, acho que em 2 minutos ela já derreteu. Agora eu estou esperando o término do derretimento aqui da cera, que já está acontecendo. E antes dela derreter completamente, eu vou diminuir a temperatura, porque assim ela não vai atingir uma escala muito alta da temperatura e eu vou poder colocar a essência um pouco mais rápido para acelerar o processo. Eu coloquei uma porcentagem de alecrim, agora eu vou colocar uma outra porcentagem de alfazema. Eu ia fazer as velas tudo sozinho, em pesquisas pela internet, em pesquisa de PDF, em conteúdo online e conteúdo físico também. A minha tia que me ajudou a começar o negócio com investimento, ela me incentivou bastante a aprender, ela comprou arquivos online, comprou conteúdo para mim aprender o processo de produção mesmo e o processo de embalagem, né? Porque não adianta a gente aprender a fazer o produto sendo que a gente não entrega um produto esteticamente agradável para o cliente. Agora eu vou esperar ela baixar um pouco a temperatura para mim colocar a essência, porque a cera derretida ela precisa estar em média de 70 a 60 graus para que quando a gente coloque a essência na cera quente, ela não queime a essência e perca a capacidade de exalar. Eu vou usar esses frascos da Vidrinho. A Vidrinho ela era um teste também no começo, porque a gente usava frascos com tampas, né? Porque a gente viu que o frasco com tampa ele contém melhor o aroma dentro do recipiente. Mas os clientes gostaram muito desse recipiente, então a gente acabou comprando mais quantidade para entregar e buscando uma solução para manter o aroma aqui dentro. A gente fecha com plástico filme depois da secagem da cera. Eu faço a mistura das duas essências aqui dentro e eu coloco as duas essências dentro da cera. Quando eu coloco a essência dentro da cera, é normal que ela baixe a temperatura e solidifique só onde a essência entrou em contato. Por isso que agora eu mexo um pouco e coloco aqui dentro aqui em cima do fogão para aquecer um pouco mais, para que fique uma mistura muito mais homogênea. Agora eu vou colocar aqui no vidrinho. Eu espero secar. Não demora muito, acho que em torno de 5 minutos. Essa daqui já secou completamente para que eu possa levantar ela e colocar o rótulo. Eu acho que é importante a gente fazer tudo e mostrar isso para o cliente, porque quanto mais você coloca a sua cara dentro da empresa, mais os clientes eles vão se familiarizar com você. Por exemplo, as pessoas elas vão criar um vínculo tanto comigo quanto com a minha marca e quanto com o meu produto. Esse consumo todo ele não vai ser só com o meu produto, ele vai ser sobre o lifestyle que ele traz, sobre o conteúdo que eu levo para eles nas redes sociais, sobre o que eu falo para ele que isso pode gerar. Então, eu criar todo esse conteúdo e todo esse processo ser mostrado por mim é muito importante, não só por mim, né, quanto para outros empreendedores que tentam fazer. Porque com isso a gente acaba criando uma família mesmo dentro da marca.
E a gente acaba aprendendo também, né, querendo ou não, a gente acaba aprendendo mais sobre a produção de vídeo, sobre o que acaba engajando mais nas redes sociais, sobre qual tipo de conteúdo o seu cliente mais se identifica, sobre o que mais está gerando vendas. Tudo isso é muito importante da gente aprender nesse processo. Pode ver que elas vêm secando da extremidade para o centro, porque a extremidade é onde o contato com o frio é maior e o meio é onde vai ficando mais quente. Mas aí com o tempo ela vai esfriando e ficando sólida. Uma parte importante também dos nossos produtos são os rótulos, que são pensados para abranger a maior quantidade de frascos possíveis. Então a gente pega aqui, coloca tudo manualmente. Aqui, ó. E aplica no frasco. O legal é que todos os produtos eles se comunicam entre si pelos rótulos, criando uma identidade muito forte para que quando você compre cada produto na loja, todos os produtos eles fazem uma comunicação visual. A gestão do negócio sou eu quem faço, eu confesso que não é muito fácil porque a gente sempre tem tudo a fazer dentro da marca, então... Mas eu começo pelo básico, eu nunca junto as minhas finanças junto com as finanças da marca, eu separo conta bancária, eu separo dinheiro investido, eu separo tudo. A partir daí eu começo no processo de vendi, anotei o que eu vendi, anotei para quem eu vendi, para saber o que a pessoa vai comprar depois, porque isso é uma gestão de cliente, né, uma gestão financeira também. Eu uso tanto o Notion dentro dos aplicativos móveis, né, porque para ficar um pouco mais fácil dentro do celular no dia a dia é um pouco mais fácil para a gente que é empreendedor, tem um pouco mais de agilidade. Mas quando eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu vou lá no Excel, faço toda uma planilha mais detalhada, eu coloco quanto custou, o envio para cada cliente, quanto custou o processo de produção das velas. E assim, no final do mês, eu acredito que eu tenho uma tabela um pouco mais regrada mesmo, consigo me gerir muito melhor dentro do negócio. O diferencial das minhas velas na Archama dentro da concorrência, a gente começa pela qualidade, né? Porque a gente se esforça para ter uma qualidade, porque além de vela, ela é uma vela aromática, né? Então o cliente ele tem que ter essa percepção de que está fazendo um efeito dentro do uso dele. E a gente também fala muito sobre a qualidade do contato com o cliente, o que é muito importante para a gente, porque a gente acredita que além de entregar um bom produto, a gente tem que entregar um bom serviço. A gente tem que saber que o cliente está satisfeito. Então, esse é um diferencial da marca. A gente se preocupa tanto com a qualidade do serviço quanto com a qualidade do produto. Eu acho que a minha maior conquista dentro da Archama foi ver o crescimento dela, né? Porque a gente vê o esforço que a gente faz para crescer e quando a gente percebe que está realmente engatinhando, que o negócio está crescendo, a gente fica muito mais feliz do que qualquer conquista financeira, né? Porque quando você se aplica dentro de um negócio e você vê que ele tem, sabe, o seu sangue, ele tem o seu DNA, é muito mais legal você ver que ele faz parte de você do que ele está te trazendo retorno financeiro. Porque o retorno financeiro é só uma conquista mesmo diária, né? Os meus planos para o futuro, além de crescer ainda mais a nossa loja online, né, em implementar na publicidade, eu quero ter uma loja física, eu quero ter uma variedade maior de produtos e eu quero também ter uma identidade visual um pouco mais forte, porque hoje em dia a gente sabe que a gente só consegue colocar uma identidade visual, por exemplo, dentro do nosso frasco, quando a gente investe um pouco mais de dinheiro, porque com pouco dinheiro você consegue os frascos que a maioria das pessoas consegue, né? E você consegue colocar apenas o design superficial em cima do seu frasco. Então, essa é uma das metas, a gente conseguir colocar o nosso design, a nossa identidade totalmente na marca, entendeu? E dentro da nossa loja também, que futuramente vai acontecer. Eu acho que você tem que começar o seu negócio a partir do que você gosta, realmente. Você, por exemplo, eu comecei a Archama, mas eu não fui em um setor em que eu realmente não gostava. Como eu gosto muito do ambiente de design, eu gosto muito de design de interiores, a vela ela faz uma total conexão com isso, né? Do ambiente e tudo mais. Agora, se eu tivesse começado a empreender com uma coisa que eu não gostava, ia ser muito mais difícil para mim e nada prazeroso. Eu acredito que o seu ponto de partida ele tem que ser esse. Você tem que gostar do que você vai empreender. É claro que você tem que pensar em um negócio que te traga rentabilidade, né? Um negócio que você acredita que ele vai crescer e que ele tem chances de entregar para você uma qualidade de vida.
Mas eu acredito que o ponto de partida é esse, é você começar a partir do que você gosta. A dica que eu tenho para dar para quem quer começar a empreender é ter coragem, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente sair do nosso mundo CLT, porque é um mundo que nos traz estabilidade. Mas nem sempre é um mundo que nos traz felicidade, né? E quando a gente empreende, a gente acaba aprendendo a ter resiliência, a aprender a enfrentar os nossos medos. E quando você aprende a enfrentar os seus medos, você vê que tudo é possível, sabe? Você vê que você até poderia ter começado antes. Que você não precisava de tanto tempo assim para ter entendido que não, eu posso começar uma coisa, eu consigo e eu posso ser feliz com isso, entende? Eu acho que perder o medo e acreditar em você mesmo é uma coisa boa você ter.